faculdade com uma filha recém-nascida. Eu achava que eu ia levar o cestinho, sabe? E botar ali do lado, na minha cadeira, eu ia amamentar durante a aula. Aí, eu depois com a segunda filha foi assim, mais ou menos. Mas eu falei, cara, eu tenho 16 anos. E eu gostava, tipo assim, eu tava louca de começar a faculdade, louca de conversa. Eu falei, calma, Sônia, você tem 16 anos. Tudo bem se você começar a faculdade com 17. E eu gostava muito, sempre tive um tesão, assim, por cultura indígena. E pra mim, aquela ideia da mãe que gruda o filho no peito e fica o filho preparado, depois eu falei, eu não preciso carregar coitado pra faculdade, pra sentar do lado, né? Eu vou cuidar só da minha filha. Então, durante 6 meses, eu realmente consegui ficar só cuidando da minha filha. No 7º, eu entrei no grupo de teatro amador, porque eu sentia falta de conviver com adultos. E adultos, né, com 16 anos. Mas só a vida ali com criança estava me deixando... Sabe o que eu tinha? Eu comecei a ter medo da noite. Eu sempre andei na rua 10, 11 horas da noite, mas eu praticamente não saía de casa, não sei, durante o dia. Então, à noite assim, passou das 10 da noite, eu escutava uns barulhos do lado de fora do meu apartamento, que era no térreo, e eu começava a ficar com medo. Meu marido era músico, então ele tocava na noite, desde sempre, desde que eu conheci, mas depois que eu ficava só fechada em casa, quando dava 1 da manhã e ele não tinha chegado ainda, e claro que não tinha chegado, a última entrada dele no bar era 1 da manhã, eu começava a ter fantasias horríveis sobre o que estava acontecendo com ele na rua. Eu só conseguia pensar em acidente de trânsito, em assalto, uma coisa completamente fantasiosa. Tá bem, tem riscos, durante o dia, à noite, maiores talvez, mas é que antes eu não tinha esse pavor. Mas eu fiquei lá muito tempo só em casa cuidando da minha filha e eu comecei a perder a conexão com as outras horas, os outros lugares, as outras coisas do mundo. E eu me lembro claramente de assistir direto já pela televisão. Eu sempre fui super engajada. Onde eu entrei também criei um grupo, entrei para um grupo e tal. E nessa época eu já não estava mais na escola, eu não estava fazendo teatro, eu não frequentava a igreja já fazia um tempo, porque em outros lugares eu tinha uma agitação. E eu não tinha como ir para a Praça da Sé e mais tarde para o Cabaú, para as mobilizações de Direta Já, porque eu não tinha dinheiro para condução e não era muito fácil carregar minha filha junto para ir. Eu não podia amamentar, uma frustração horrível por causa disso. E então eu tinha que levar uma bagagem considerável, toda a lata de leite em pó, e a garrafinha de água, e a mamadeira, e etc. e tal. Então eu estava lembrando aqui, uma fase da minha vida que eu não tive nenhuma agitação, não participei de nenhuma agitação política, foram os primeiros 6 meses da minha filha nascida, em que eu não saía de casa porque eu não tinha muito com quem deixar, não tinha muito como carregar, não tinha dinheiro para condução. Então a gente não pode desconsiderar as dificuldades concretas de todo dia para uma mulher participar da vida política, da vida de comunidade, da vida cultural, do lazer, do esporte e de tudo mais. Eu tive a sorte no meu terceiro casamento, também foram 3, viu, deputado? No meu terceiro casamento, o meu marido virou notícia completamente contra a vontade dele. E eu falava para ele, vai Marcelinho, fala, porque é importante como exemplo. Ele queria morrer. Por quê? Nascida a minha terceira filha, terceiro casamento, o Marcelinho era o dono de casa. Ele era o dólar. Ele tinha perdido o emprego durante a gravidez e era um emprego de sustento, não era um emprego de realização e satisfação. E aí ele perdeu o emprego, entrou numa agonia louca, que ele precisava arrumar outro emprego, e ele tinha superior incompleto, e não sabia nem por onde começar direito. O emprego que ele perdeu tinha sido o primeiro. Estava lá, tranquilo, fazendo alguma coisa administrativa interna de uma empresa de componentes eletrônicos. Aí eu falei para ele, Marcelinho, até agora foi eu que me sustentei. Ele foi morar comigo. Eu morava, ele foi morar comigo. Até agora eu me sustentei. Eu tenho 3 empregos que me deixam maluca. A gente vai ter uma filha, e aí você vai trabalhar, você vai sair para trabalhar, e a gente paga uma babá para ficar com a nossa filha. Aí a gente volta à noite e encontra a nossa filha.
ele não era renunciar ao desejo. Ele adorava ficar em casa, cuidando da nossa filha. Adorava. Quando a gente namorava, eu chegava do trabalho e ele já tinha lavado a louça. Porque sim. Porque ele chegou primeiro, caramba. Então, para ele sempre foi a coisa mais natural do mundo. E aí, quando a nossa filha nasceu, terminada a licença maternidade, eu voltei a trabalhar nos empregos que eu tinha e ele cuidou da minha filha. Então, imagina, toda vez que alguém me entrevistava, eu fazia: seu marido faz o quê? Eu falo: meu marido cuida da casa. Meu marido cuida da nossa filha. Igual de meia zoava com ele nos pânicos da vida. Falava assim: seu marido é aquele sortudo folgado, né? Aí eu falei: é folgado? Eu tenho dia de folga, ele não tem nenhum. Meu expediente alguma hora termina, dele não. Não tem fim, não tem louça suja no sábado e suja no domingo, né? E aí, que engraçado, que curioso, iam lá entrevistá-lo e não tinha aparecer. Mas eu falei assim: mas ele é bom, porque é exemplar. E aí ele se deixava lá atrás, essa filha tem 18 anos. E ele se deixava muito lá atrás, e assim: quais são as principais dificuldades que você encontra sendo um homem, né, que cuida da sua filha e tal? Aí ele pensava assim, ele não queria ser muito filosófico, ele queria ser bem prático. Se bem que ele passava uma vergonha nos lugares, sabe? Quando eu falava: você faz o quê? Eu fico em casa e eu cuido da minha filha. Tipo, não era sempre muito fácil. Eu perguntava pro pai dele: e o Marcelo faz o quê? Ele fica em casa e cuida da filha pequena. Criava um certo assim, tipo, ele não tem capacidade de fazer outra coisa? Isso é tudo, né? Ou ele é vagabundo encostado na mulher? Olha como as coisas às vezes, né, viram de ponta cabeça, a gente faz igualzinho, né? Aí pensava muito concretamente assim, o que era a coisa mais difícil. Então assim, quando eu vou no shopping com ela, o fraldário é do banheiro de mulher. E não tem. Hoje em dia, olha como as coisas mudam para melhor. Hoje em dia o fraldário é fora, pelo menos no shopping em São Paulo. Acho que shopping em geral. Tem o banheiro de mulher, tem o banheiro de homem e tem o fraldário. Porque não é só a mulher que troca fraldário que conquista. Incrível, né? Então, e o Marcelinho, quando preenchia a ficha de hotel, assim, tem uma profissão, né? Ele escrevia dólar. Aí ele tinha gosto, assim, tinha orgulho de escrever lá. Então, assim, política, eu penso sempre, o que me levou para a política? Coisas concretas, desagrados reais, aflição das coisas injustas, das coisas que não funcionam, da desonestidade, da incompetência. Eu quis entrar por causa disso. Então eu não consigo, eu não quero, na verdade, deixar de pensar nisso. Então a gente tem uma palavra hoje, as palavras entram em voga, né? O que era natureza, depois virou meio ambiente. Né? Hoje, o tempo teve ecologia, a gente fala em sustentabilidade, um conceito super abrangente. Em política de mulheres, a palavra empoderamento é a palavra em voga, nem sei, daqui ou depois dessa aqui que pode vir, mas empoderamento é muito significativo, inclui várias coisas. Eu fiquei aqui fazendo minhas anotações. Empoderamento significa autonomia, oportunidade, possibilidade, liberdade e segurança, saúde física, mental, tudo isso embaixo desse guarda-chuva aí. Quando a gente fala em mulher e segurança, qual é o tipo mais facilmente associado à segurança quando se trata de mulher? De ameaça a sua vida, a sua integridade física? Violência doméstica. Problema gravíssimo, seríssimo. Eu vejo sempre essas campanhas, tiveram uma sacada, vou falar o Anderson Silva, várias figuras assim que representam a virilidade, para dizer, tipo, homem que homem não bate em mulher. Achei legal, tipo, uma figura do homem, ó, tá vendo? Tipo, covardia, bater em mulher, tal. Mas, sinceramente, eu acho que não faz a menor diferença. Acho que não funciona, porque o sujeito alcoolizado, que lá no fundo acredita que ele tem o direito. Lembrar do Anderson Silva, falando, eu sinceramente não acredito nisso. Aí fico pensando, bom, eu sou comunicação, eu sou televisão, eu sou publicidade. Aí fico pensando numa campanha que teria que dizer para a mulher: cara, não se permita. Mas aí o que acontece com a mulher que é vítima de violência doméstica? Ela tem medo de ir lá na delegacia, fazer a denúncia e depois ela volta para casa. Ou ela tem medo de ficar sem o marido
e ela depende, ou ela acredita que ela depende do marido, ela está ferrada, ela tem que dar o couro para sobreviver, mas ela, ainda assim ela tem medo de o marido ir embora, e aí como é que ela vai dar? Ela já dá conta de mais de tudo e ainda conta do marido, mas tem esse medo, insegurança, tem vergonha, entendeu? De sair na rua, o que aconteceu com você? Eu caí da escada, não é? Então, empoderamento tem tudo a ver para mim com evitar a violência doméstica, porque na hora que aquela mulher está sozinha, ela tem que saber que ela tem que procurar ajuda, ela tem que ter vergonha. Se ela tem medo, é mais uma razão para ela procurar ajuda. Enfim, por enquanto, viajando um pouco nos conceitos, mas muito concretamente na realidade. Assim, eu já fui casada não, né? 3 maridos, mas eu já fui amiga, companheira, de um alcoólatra. A gente fala, eu não acredito que eu estou passando por isso. Não acredito que eu estou passando por isso. Não é fácil. Tenho toda a coragem do mundo, vergonha nenhuma, mas de decidir qual é a hora de ir na DDM, a Delegacia da Mulher. Vou agora, não vou. Hora de ligar para a viatura. Tipo, isso aqui vai ficar pior. Está na hora de ligar para a viatura. Então, estou falando de coisas conceituais, empoderamento, autonomia, liberdade, segurança, mas sem perder o pé dos fatos reais. Eu só conheço várias mulheres que já passaram por isso. Eu no telefone já socorri várias delas. Liga da favela meia-noite, falo, pode ligar, não sei lá. Não, porque o Ed está quebrando tudo, está aqui, puxou uma faca. Eu falo assim, corre! Sai de perto. Não vai querer discutir agora, não vai querer se defender. Então, assim, eu estou falando de coisas concretas e não conceituais apenas. Então, para ter mais segurança, a mulher tem que ter autonomia para o seu sustento. Ela tem que ter a segurança de que ela consegue, porque ela já está conseguindo na situação mais horrorosa do mundo, quando essa mulher que é vítima de violência. Ela precisa ter autonomia para ter liberdade, para ela ter sustento, para ela ter liberdade, ela tem que ter oportunidade, e esse é um papel do Estado, das políticas públicas, dar oportunidades verdadeiras, para a gente não passar a vida inteira com cota. Cota é importante, é necessário, é afirmativo, mas sucesso de uma política inclusiva é superar completamente a necessidade de reservar um espaço obrigatoriamente. Então tem que ter oportunidade de estudo, tem que ter oportunidade de trabalho. No meu colégio, era colégio de freira, só de mulher, super feminista. Em 1980, eu estava na 8ª série em 1980. Freiras ligadas à teologia da libertação. Então elas falavam de política, elas falavam de sociedade, de justiça social, e acreditem vocês, em 1979 a gente estava na 7ª série, a gente tinha uma matéria na grade curricular chamada Orientação Educacional. Não era português, era orientação educacional. Fazia-se uma roda e assim, você quer falar do que hoje? Hoje a gente quer falar de liberdade. Hoje a gente quer falar de tal coisa. E falando de sexo, em 1979, na 7ª série no colégio de freiras católicas, de freiras, a minha professora de orientação educacional falou assim, gente, quem disser que nunca se masturbou está mentindo. Não tem nada errado em masturbação. É uma descoberta do próprio corpo, masturbação é se tocar, descobrir, é saber onde você tem prazer, onde não tem nada de errado nisso. 1979, colégio de freiras. Então vejam que era um colégio especial, né? Então eu tive a oportunidade de estudo, e quando no 3º colegial eu engravidei, minha mãe foi lá conversar com as freiras para se prevenir. Tipo, foi falar para elas, a minha filha está grávida e eu não quero que ela seja expulsa. Aí as freiras disseram, a gente nunca expulsou uma menina porque estava grávida, mas a mãe sumiu com a filha, levou para o interior e tirou da escola. Então, as meninas que sumiram depois de engravidar no colégio, era aquele sussurro, aquela coisa, perderam a oportunidade de estudar, de terminar os seus estudos, porque a mãe sumiu com a menina, levou para o interior para depois ainda ter filho escondido, e na hora ela voltar e dizer que ela teve o filho, né? Que a avó é a mãe. Então, eu tive a
oportunidade de estudo até o fim do colegial, e mais para frente eu fiz faculdade. Então eu tive a oportunidade de trabalho também, a necessidade de também a oportunidade de trabalhar. O que impede muitas mulheres hoje de ter oportunidade de estudar e trabalhar? Concretamente, a bendita falta de creche. Até hoje, não tem com quem deixar a criança é decisivo. Não tem creche. Como é que você pode, numa cidade como São Paulo, assim, 100 mil mulheres sem creche? 100 mil mulheres não tem. Que diacho! Como é que pode a política pública ser tão excludente assim? Ser tão privilegiante assim? Como é que pode? E aí quem não tem creche ou acesso à creche pública, vai fazer o quê? Vai ter que pagar uma escolinha, ou vai ter que pagar a vizinha, ou vai ter que depender da avó, da sogra, ou vai ter que carregar o filho para o trabalho, quando essa é uma possibilidade, ou vai ter que se ajustar ao horário da creche disponível. Então ela sai de casa, sai do trabalho às 6 da tarde e desesperada porque a creche fecha às 7. E aí ela não consegue chegar e fica aquela agonia, tem que pedir para alguém. Quem é que vai ligar para pedir para alguém pegar a criança na creche? É a mulher. É a mulher que vai se preocupar, porque ela que pega. Então tem que ter creche para todo mundo. Nesse partido tem que ser muito incisivo na análise do orçamento municipal, estadual, federal. E falar, bom, o que está previsto aqui para creche?